Sou Antônio Rezende, CEO do Gero e da Eunos. Vim contar um pouco da história do Gero aqui para vocês. O Gero, na verdade, começou dentro da Eunos, que é uma empresa de engenharia. O projeto do Gero começou em mais ou menos 2016. Tomou corpo em 2017, quando a gente participou do Inovativa Brasil, onde foi, na verdade, a primeira pivotada. O projeto chamava Crono. E montamos um outro projeto por orientação até do nosso mentor na época. Então, o Gero nasce com esse nome em 2017 e vem evoluindo até agora. Estamos com a fase 1 já pronta e agora já caminhando para o roadmap até o final do ano, desenvolver fases 2 e 3. O Gero, na verdade, é uma plataforma web para a resolução de 2 problemas básicos na construção civil. Que é atraso de obra e estouro de cronograma. Então, a gente trabalha, na verdade, de forma automatizada, o Gero é uma forma automatizada de gerenciar esses processos. Então, desde o nascimento do processo, do orçamento preliminar, a gente participa e vai até a execução final e entrega das chaves para o cliente. A gente tem a intenção, na verdade, o objetivo do Gero é resolver 2 problemas que são comuns à construção civil. Atraso de obra e estouro de orçamento. A gente tenta, na verdade, através de uma metodologia que não tem em si muita mágica. Na verdade, é controlar de perto tudo o que acontece numa obra. Então, aqui vale até alguns exemplos. A gente tem uma comum na empresa, a gente trabalhar com obras que a gente já entra na metade e que está complicado o cronograma, não vai ser seguido, o orçamento já está estourado, e a empresa está muito preocupada com como é que corrigir isso. Na verdade, a gente geralmente entra para fazer um replanejamento na obra. Então, a gente busca de novo controlar passo a passo da obra, indo todo dia para a obra dizendo o que tem que ser feito e o que não pode ser feito. Então, quando a gente não atrasa pequenas tarefas, isso a gente acaba recuperando prazos. Antecipar alguma decisão, facilitar esse acesso à informação, tudo isso faz parte do todo do Gero. Então, o Gero, na verdade, nasceu porque a gente tinha dificuldade de automatizar esse processo. Era muito complicado ter engenheiro na obra toda hora, engenheiro de planejamento, visitando a obra semanalmente, já era complexo e caro para a empresa, tanto para o cliente quanto para nós. Então, o Gero nasceu para automatizar esse processo. O que ele faz? Ele evita que a gente atrase a obra, ele evita que a gente estoure orçamento. Por quê? Porque ele vai ter um passo a passo dentro dele que vai orientando o cliente, o engenheiro da obra, do início ao fim. Então, ele ajuda o cliente a tomar decisões, o engenheiro a tomar decisões. Ele é, na verdade, assertivo, carrega consigo muita inteligência. Então, não é um ERP, ele vai, na verdade, orientar o engenheiro no processo decisório da obra. Desde programação semanal de funcionários, níveis de produtividade, desempenho, tudo isso. Então, a gente nasce realmente para resolver esses 2 problemas centrais, que são custo e prazo. Resolver o problema de atraso e custo de obra não é algo fácil nem algo simples. Isso não é um problema no Brasil. Apesar de a gente achar que só atrasa a obra no Brasil, mas isso não é verdade. A gente tem N casos de atraso de obra no mundo todo. Obras de grande porte, a gente está vendo a Copa do Mundo agora na Rússia com as obras 60% atrasadas. Obra, por exemplo, tem um estádio do Tottenham na Inglaterra que o prazo foi estourado em 7, 8 meses, com custo muito alto, etc. Então, exemplos até em Nova York, a estação de metrô do Calatrava que atrasou, que duplicou de valor, triplicou de valor. Então, isso não é um problema nosso só. A gente tem um problema sério de planejamento aqui, de cultura de planejamento, que atrapalha a gente, mas o problema é como coordenar isso desde o início e acompanhando e controlando desde o início, o passo a passo da obra até o final. É esse mais ou menos o segredo do negócio, é não deixar ela escapar. Então o Gero se propõe a fazer isso. Ele vai participar desde o planejamento da obra, definir quais são as prioridades da obra, o que deve ser feito, o sequenciamento dela, qual a importância de cada tarefa, montar um caminho crítico dessas tarefas, e que a gente não foge dele, se fugir dele, o quanto vai impactar no resultado final da obra, de prazo, de custo. Então a gente vai controlando do início ao fim. Então o Gero, na verdade, é um assistente do engenheiro para tomada de decisões e evitar que isso aconteça. Porque desde o início
ele vai dando passo a passo. De todas as equipes, a gente vai poder te dar o desempenho das equipes, dizer qual é que está melhor, qual é que está pior, quanto pode pagar de produtividade para essa equipe, ou quanto não pode, o que tem que ser feito para corrigir um problema que de repente ocorreu, isso pode acontecer, mas ele vai te dar o plano B sempre. Então, a questão da resolução é isso, é manter controlado do início ao fim da obra. O Gero, na verdade, é baseado numa tecnologia que nós criamos, que chama GINC, tá? Que é uma forma de encadeamento de tarefas. Ao invés da gente, por exemplo, nessa semana tem programado 10 tarefas, foram cumpridas 9, ao invés da gente empurrar essa tarefa que ficou faltando para a próxima semana, ele vai reposicionar, replanejar a obra baseada na tecnologia e dizer, poxa, não é o melhor momento para executar essa tarefa na próxima semana. Ele vai colocar no momento ideal. Então, tudo isso ele vai replanejando. A gente pensa uma obra de uma torre residencial, por exemplo, a gente explode ela em 10, 12 mil tarefas. Tá? É a mesma coisa que o Gero faz. Ele vai explodir essa obra em 12 mil tarefas e vai dizer qual é a tarefa que deve ser feita em qual momento. Para isso, ele vai determinar qual é a equipe ideal, tá? Ele vai determinar quais são os insumos que são necessários para executar aquela tarefa, equipamento, prazo e etc. Então, do início ao fim da obra, ele vai coordenando teus tempos, teus prazos e medindo a tua produtividade. Então, o objetivo dele é realmente controlar de forma automatizada, ao invés de precisar de um engenheiro de planejamento estar toda hora lá, ele vai trabalhar junto com o engenheiro da obra, orientando e facilitando o processo de tomada de decisão de qual o momento melhor para fazer o que dentro da obra. Então, a tendência é que no futuro, esse é o nosso objetivo de futuro, é que o Gero possa acordar junto com o engenheiro e dizer assim, bom dia fulano, e hoje a gente vai executar tais tarefas, a tua equipe está desfalcada de tantos homens, vai precisar contratar mais tanto, vai precisar comprar tais equipamentos, é bom você despertar porque já está na hora de encomendar o elevador, e o nível de produtividade da tua obra está ótimo, o prazo de término dela está previsto para tal dia. Boa parte disso a gente já faz, mas daqui a pouco ele vai poder interagir com o Gero dessa forma, trocando ideias, fazendo perguntas e ouvindo o que ele tem a dizer. Falar em desafio, a gente vai passar bastante tempo aqui falando. Eu vou dividir em duas frentes, assim, desafios, que é a questão tecnológica, tá? A gente tem grande desafio na área de tecnologia, tem tecnologia disponível já no mercado para a gente trabalhar, por exemplo, a questão da inteligência artificial é algo que pode nos atender, apesar de ainda ser caro, mas a gente está tentando implementar isso junto ao Gero, é um desafio grande de transformar, criar um assistente virtual para engenharia que possa dar suporte e tomada de decisões, não é fácil. Tem questões de financiamento, de desenvolvimento de tecnologia no Brasil, que não é fácil também, nós somos uma pequena empresa tentando desafiar grande nesse sentido. Agora, eu acho que mais do que isso aí a gente vai fazendo e lutando e desenvolvendo. Estamos fazendo isso desde 2017. Agora, a questão cultural na engenharia que talvez seja mais crítico. A gente tem um baixíssimo nível de adoção de tecnologia na construção civil, de acordo com dados da McKinsey, aí, que é uma consultoria que fez esse levantamento. A gente só ganha do mercado de caça e pesca, o que é absurdo. Então, a gente vem há séculos empilhando blocos, o que não tem cabimento hoje em dia. Apesar de a gente já ver alguns lampejos assim, de empresas que estão investindo em inovação, que isso é fantástico, a gente ainda tem muito caminho para seguir. Isso é uma questão. Outra questão dos engenheiros, a gente esbarra numa dificuldade, o engenheiro acha que a gente está fazendo auditoria na obra, ao invés de ver o Gero talvez como um aliado, e o que ele é realmente o maior aliado que o engenheiro vai ter na obra, vai estar junto com ele do início ao fim, orientando, talvez ajudando, propondo soluções. Então, a gente acha que essa questão cultural também é muito importante. Tá? Então, a partir do momento que a tecnologia for uma aliada na construção civil e não um entrave, não um empecilho, não algo que se veja com maus olhos, talvez a gente possa caminhar mais facilmente. Isso serve para o Gero, serve para qualquer outra tecnologia. A gente conhece várias empresas, várias startups com produtos excelentes
que tem uma grande dificuldade de entrada no mercado por conta disso, de achar, o engenheiro de repente achar a empresa, de achar que já faz, já sabe como é e que não tem muito para aprender. Mas isso está mudando e a gente está vendo isso realmente no Brasil acontecer muito rapidamente. O que deu certo no Gera? A gente já tem, na verdade, alguns cases de sucesso baseado na experiência que a gente tem na Eunos e colocando o Gera para trabalhar com eles. Por exemplo, nós temos um case que é da Quanta Engenharia, que é um processo, então, na verdade, é um projeto de 3 torres residenciais, um projeto financiado por banco e tal, que tinha limite de prazos, tinha trabalhar com medição, e que a gente pôde, na verdade, ajudar muito ele no sentido de antecipar todo esse processo do que vai ser realizado, do que não vai ser realizado, quando vai ser realizado, quais são as equipes e tal, e fornecer esses dados para o banco para poder liberar medições, tomada de decisões, etc. Isso foi muito interessante, é um case que a gente tem orgulho, porque o Gera ainda estava nascendo e a gente já estava testando ele, desenvolvendo um projeto real. Isso aconteceu com a ajuda, lógico, do parceiro, que é a construtora, sempre tem um parceiro numa construtora, numa incorporadora, que ele acredita nessa solução e que acha que pode ajudar de alguma forma. Isso é um case. Outra de obra própria nossa, a gente teve uma distribuidora, uma obra de uma distribuidora chamada Colina, em Benevides, do Pará, que é um galpão de 14 mil metros quadrados, que teve um sinistro, um incêndio grande, a gente teve que fazer o trabalho desde o momento de rescaldo de incêndio até a execução final da obra. Tá, então a gente usou o apoio do Gero nessa obra também, para a gente poder fazer primeiro o estudo de viabilidade imediato, isso gera com alguns segundos, poucas informações, da gente dizer se era viável a obra, se cabia dentro do orçamento que estava previsto para ela. Primeiro sinal que deu, tudo certo, ok, cabe, vamos adiante. A gente fez o acompanhamento dela usando a metodologia do Gero e a gente teve uma economia ali perto de 18% na obra em relação ao orçamento inicial. Então, isso por si só, cumprindo o prazo, cumprindo todas as prerrogativas do projeto, todas as pré-definições de projeto. Então, tudo isso foi cumprido e foi economizado cerca de 18% no final dessa obra. Então, eu não tenho dúvidas que fazer controle de obra próximo, no dia a dia, fazer o acompanhamento e propor soluções baseado nisso, baseado em engenharia, né, sempre dá resultado e dá resultado no bolso do cliente, que é isso o mais importante. Se a gente cumpre prazo e economiza recursos para o cliente, isso é um sucesso com certeza garantido. O Gero, na verdade, se abastece de metodologias consagradas já na engenharia, tá? Como montagem de barreira de CPM, o método valor agregado, tal, e transforma isso, nós conseguimos transformar isso num algoritmo, tá? Que pode gerenciar o processo da obra. Junto com isso, nós criamos uma metodologia própria, que chama GINC, que é um processo de encadeamento inteligente, tá, de caminho crítico. Ou seja, a gente conseguiu transformar toda aquela informação que a gente tem numa EAP de obra, tá, num caminho a ser seguido com as possíveis variáveis desse caminho. Por exemplo, se não for executar uma tarefa agora, ele vai reprogramar a tarefa. Se não tiver a equipe necessária, ele vai estender teu prazo, porque ele vai chegar à conclusão que com aquela equipe tu não consegue cumprir esse prazo, e assim por diante. Isso tudo de maneira automatizada, com pouquíssimo input de dados, mais uma interação, mais uma conversa, um diálogo com o Gero para poder tomar essas decisões. Então, quer dizer, hoje a gente tem muita coisa, na verdade, a grande maioria da tecnologia que a gente tem lá dentro é matemática. É muita matemática, muita experiência em obra, tá? E muito trabalho de desenvolvimento em cima do que a gente já tem de experiência ao longo desses mais de 20 anos em obras. Tá? Então a gente pode dizer que de novidade no Gero tem muita coisa matemática e uma metodologia que a gente criou chamada GINC. Olha, o Gero está aqui para 2 coisas: economia de prazo e de custo. Tá? Ou seja, se eu for parte do custo da empresa, eu não sirvo para nada. O Gero tem que ser parte da economia da empresa, ele tem que pagar com uma parcela mínima do que gerou de economia. E o que a gente se propõe a fazer é economizar, no mínimo, 10% do valor de uma obra. Ou seja, o orçamento da obra estava previsto para 10 milhões, a gente tem a obrigação de alcançar 1 milhão de economia para ele.
fazendo o quê? Controlando prazos e custos do início ao fim da obra, propondo soluções que vão economizar prazo e custo. Se a gente, por exemplo, a gente costuma entrar no meio de uma obra que já tem problema, a gente vai tentar recuperar esse cronograma, recuperar este prazo, esse custo. Tá? Mas se a gente entra do início e não deu certo, e todos os passos foram seguidos de acordo com a determinação, com a orientação do Gero, o Gero não serve para nada. Então, é isso que a gente propõe para o cliente sempre. A gente tem obrigação de economizar para ele dinheiro, tem que entrar dinheiro no bolso do cliente. É isso que a gente se propõe a fazer. Hoje nós temos, na verdade, o mercado de engenharia, sempre foi o nosso foco, de pequenas e médias construtoras ou incorporadoras que não tenham essa área de planejamento tão madura, tão consolidada. Tá? Descobrimos um outro através do feedback que a plataforma está dando para a gente, que é um público de novos engenheiros, novos arquitetos, que estão começando a fazer obras, que gera uma ferramenta interessante para dar esse apoio. Tá? Mas agora, ao longo desse processo, dessa jornada aqui de descobrimento nosso, desenvolvimento, a gente está vendo um filão que antes a gente não entendia como sendo cliente nosso, que é o mercado financeiro, que são as securitizadoras, são bancos, são aqueles que financiam a obra. Porque gera uma ferramenta de acompanhar o andamento da obra, né? Geralmente são empresas que não têm um foco em engenharia, ou seja, precisam desse apoio, e o Gero serve para eles também, vai servir para dar esse apoio, orientando eles do que está sendo executado na obra, com prazos pré-determinados, se vai acabar no prazo, se vai estourar o orçamento, por que vai estourar o orçamento, e dar essa tranquilidade para eles até primeiro dar embasamento para poder discutir com a construtora o que está acontecendo, e também poder definir se até no futuro diminuir taxas de juros, de financiamento, porque, de repente, medido pelo desempenho da empresa, se a empresa está com desempenho muito bom, ela não tem por que ser cobrada da mesma forma que uma outra empresa que está com desempenho pior. Isso vai criar um banco de dados para eles que eles vão poder até, a longo prazo, melhorar a taxa de juros de financiamento. Então, de forma geral, é isso. Até investidores que querem fazer obra, por exemplo, nós temos clientes da área de distribuição de alimentos, tá, que vai fazer um centro logístico. Ele pega o Gero e vai usar para ele entender melhor como é que está caminhando a obra. Então, qualquer um que queira realizar obras e queira acompanhar como é que está essa obra sendo realizada, o Gero vai ser uma excelente ferramenta para fazer esse acompanhamento e esse controle.